Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um jejum mensal e nesse mês de setembro nós vamos estar estudando a carta de 1 Timóteo. Hoje eu vou compartilhar a respeito do capítulo 1, mas antes disso eu queria te dar um pano de fundo sobre essa carta. Indiferente das outras cartas que Paulo escrevia direcionada a uma igreja, essa carta foi direcionada a uma pessoa, Timóteo. E quem era Timóteo? Timóteo ele foi um jovem líder da igreja primitiva, ele liderou por um período a igreja de Éfeso e ele liderou a igreja ainda muito jovem, e Paulo destaca isso em alguns lugares na carta. Paulo, ele conheceu Timóteo e ele se admirou do desempenho de Timóteo, por isso levou ele para suas viagens missionárias, enfim, e dali ele iniciou o ministério. Timóteo, o pai dele era grego, mas sua mãe Eunice e sua avó Loide, elas eram judias e elas ensinaram o evangelho para ele. E Paulo foi um líder muito importante na igreja primitiva, e um dos grandes feitos de Timóteo foi justamente combater as falsas doutrinas, os falsos mestres que se levantavam nas igrejas naquela época. E justamente no capítulo 1 Paulo vai falar sobre isso, sobre os falsos ensinamentos. Então, no capítulo 1, Paulo ele inicia, como todas as cartas, se apresentando, e ele dá a direção do objetivo daquela carta, de que era orientar Timóteo a respeito da liderança da igreja que ele estava, a respeito de como lidar com os problemas que se levantavam, e que se levantariam ali. E Paulo, ele fala algo interessante nessa carta, e nesse capítulo 1, sobre as discussões inúteis acerca do evangelho. É uma das coisas que ele fala bastante, que muitas pessoas estavam perdendo tempo com discussões tolas a respeito de mitos, de genealogias, de teologia, tentando se mostrar mestres da lei, tentando mostrar que sabiam que a verdade deles era correta, e isso acabava trazendo confusão no meio da igreja. Mentiras eram levantadas. Nas outras cartas nós vimos isso também, e com Timóteo não foi diferente. E Paulo, no versículo 4 do capítulo 1, ele fala que Timóteo ensinasse a igreja a não dar lugar às falsas doutrinas e que deixassem de dar atenção a esses mitos, a essas discussões intermináveis que causavam somente controvérsias, e deixava de lado aquilo que era de fato importante, que era promover a obra de Deus, promover a fé, promover o amor. E ele fala que muitos se desviaram do princípio, do amor, daquilo que era essencial do evangelho, justamente por conta dessas discussões. E não é diferente nos dias de hoje, eu acho que isso nunca mudou. E nós, fazendo um paralelo com a nossa realidade, nós vivemos na era digital, nós vivemos na era das redes sociais, e é muito comum você ver discussões intermináveis sobre doutrina, sobre o que pode, sobre o que não pode, sobre estilo de música, sobre roupa, cor de parede da igreja. Tantas coisas as pessoas se perdem, e quando você olha Paulo falando sobre isso, você vê que os tempos mudam, mas as discussões acabam sempre acontecendo. As pessoas se pegam a detalhes tão pequenos, tentando justificar que estão certas, tentando achar o que agrada ou o que não agrada a Deus, e elas esquecem daquilo que é principal, que é o amor, que é a fé. E Paulo, durante toda essa carta, ele vai falar um pouco sobre isso, e especificamente no capítulo 1 e no capítulo 4. E nesse capítulo 1 ele fala sobre isso, ele fala sobre acerca da lei, que nós não precisamos ter medo da lei, porque a lei ela é aplicada da maneira adequada. A lei tem que ser aplicada para aqueles que se recusam a seguir os mandamentos de Deus, aqueles que se recusam a seguir a ordem de Deus. E Paulo continua no versículo 1, no capítulo 1 ainda, falando sobre a lei e sobre a graça, e ele fala que ele é o maior dos pecadores. Ele se considerava, e que a graça e a misericórdia de Deus tornaram ele digno de compartilhar o evangelho. E aí você olha a história de Paulo, tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele formou, as igrejas, como o evangelho expandiu através do ministério dele, e ele se considerar o maior dos pecadores, quem dirá nós? Isso só mostra que Deus nos usa não é porque nós somos melhores, porque nós somos perfeitos, porque nós não temos pecados, mas Ele usa pela graça e pela misericórdia dele. Nós somos pecadores tanto quanto Paulo, mas não é o que nós somos, mas é quem somos em Cristo que nos faz digno de poder compartilhar o Evangelho. Então a carta
ela vai ser realmente uma série de instruções para Timóteo na liderança da igreja. Um jovem, né, uma pessoa que era tão nova, né, a Bíblia não fala exatamente a idade que ele tinha nesse momento, mas ele era um líder jovem, mas ele foi um líder aprovado. Você não vai encontrar em nenhum momento Paulo criticando ou corrigindo, ou no sentido de que ele estava em pecado ou de que ele estava fazendo algo errado, mas ele foi um líder muito importante na igreja primitiva. E essa carta de 1 Timóteo, assim como a segunda, ela serve de instrução para Timóteo crescer em liderança, crescer como um líder da igreja naquele momento. E ela serve para nós, que hoje continuamos a ser igreja. Então ela traz grandes ensinamentos para nós. Então que você possa ler, né? Eu não entrei em detalhes a respeito do capítulo 1, mas dá um pano de fundo da história para você, que você possa ler, entender. Se você tiver dúvidas, que você possa colocar aqui, compartilhar. E que essa mensagem possa chegar a outras pessoas e que nós possamos estudar juntos esse capítulo, juntos essa carta, e Deus possa falar conosco, amém? Deus abençoe.